você? Seja muito bem-vindo ao terceiro episódio do nosso podcast Você no Peroni. Tudo bem, Sabrina? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? A nossa convidada de hoje, ela é Psicopedagoga e neuropsicopedagoga. Nossa convidada de hoje é ela, Érica Silva! Tudo bem, Érica? Tudo e vocês? Tudo bem também. Tá ótimo. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá, vamos pegar as perguntas aqui, deixa eu achar elas aqui. Bom, vamos lá. Érica, para começar o nosso podcast, conta um pouquinho sobre você. Ok. Bom, não dá pra gente fazer um resgate ou, de repente, trazer toda a trajetória aqui, porque, afinal de contas, a gente está falando, né, de muita coisa. No entanto, se eu tiver que me definir, né, como uma pessoa dentro da minha área ou dentro daquilo que eu vivo, né, diariamente enquanto profissão, eu sou uma pessoa extremamente comprometida, dedicada com aquilo que eu faço. Desde muito cedo eu nunca tive dúvidas com relação à área que eu gostaria de seguir. Então eu sempre quis ir muito para a área da docência, sempre quis trabalhar dentro da escola, e acho que por isso estar aqui hoje é tão importante para mim, né? Ao longo da minha jornada eu estive trabalhando o tempo todo na educação, desde sala de aula até mesmo a coordenação psicopedagógica, pedagógica, e atualmente eu trabalho como psicopedagoga, neuropsicopedagoga clínica, também atuo como docente do curso de psicopedagogia de uma universidade em Ribeirão Preto, e acho que é isso, né? Vamos resumir, porque senão fica muito extenso. E me fala o que você mais gosta na sua profissão. Eu acho que o que eu mais gosto é vivenciar todos os dias uma oportunidade nova de aprendizagem. Isso não acontece só com cada paciente, com cada criança ou adolescente que entra, né, na minha sala, mas essa aprendizagem é muito mútua. Então eu também estou sempre aprendendo com todo mundo, com todas as famílias e com todas as crianças e adolescentes que entram ali. Eu acho que essa, para mim, assim, sem dúvidas, é a coisa mais gostosa, sabe, da minha profissão. Bom, agora vamos entrar um pouquinho no assunto do podcast de hoje. Érica, o que é o TDAH? Bom, eu sei que hoje a gente fala muito sobre o TDAH, né? Então eu vou tentar trazer de uma maneira mais sucinta, mais resumida e mais tranquila. Mas o TDAH, ele se configura como um transtorno do neurodesenvolvimento. Acho que a gente não precisa focar na nomenclatura, não é o mais importante agora, mas o TDAH, ele é uma disfunção, tá? Geralmente, a atenção e outras funções executivas, tá? Que vocês não precisam se atentar agora à questão do nome, elas ficam na minha região do córtex pré-frontal, que é nessa região, né, aqui do meu cérebro. E, portanto, quando a gente fala em transtorno do déficit de atenção, a gente está falando de um mau funcionamento naquela área, tá? Então, essa pessoa, ela tem uma incapacidade ou um mau funcionamento para conseguir se atentar, né, durante alguma coisa, algum estímulo por um pouco mais de tempo, assim como ela também vai ter dificuldade para manter essa qualidade atencional. Tá? Então, o TDAH nada mais é do que esse mau funcionamento numa região específica do cérebro. E é bem diferente no caso de dificuldade de atenção ou de déficit de atenção, déficit atencional. Mais ou menos isso. Como é feito o diagnóstico de TDAH e quem é responsável por ele? Ok. Quando a gente fala dessa diferença do TDAH para a dificuldade de aprendizagem, é muito importante que a gente saiba que o déficit de atenção é algo que todo mundo tem. A gente tem déficit de atenção por N fatores, tá? Eu posso ter um déficit atencional porque eu estou com fome, porque eu estou preocupada, porque eu estou ansiosa, porque eu não estou afim. E quando a gente fala que uma pessoa ela tem o TDAH, ou seja, o transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade ou sem hiperatividade, a gente está falando desse mau funcionamento. Então, para se fazer esse diagnóstico, é preciso que a gente faça uma avaliação clínica, tá? Fazendo a aplicação de alguns instrumentos e testes específicos, e a partir desses instrumentos é possível aferir a qualidade dessa atenção e, portanto, se ela está ou não dentro do esperado para a idade dela ou para o nível de escolaridade dela, tá? Então, o diagnóstico, ele é muito preciso, mas ele precisa ser feito por essa equipe multidisciplinar que geralmente, né, engloba aí alguns profissionais também específicos. E, Érica, como é feito o diagnóstico do TDAH? O TDAH, a gente consegue definir ou a gente consegue avaliar por meio, como eu disse, de alguns instrumentos específicos, tá? Esses testes, eles geralmente são aplicados pelo profissional da neuropsicologia,
em conjunto, obviamente, com o neurologista que vai fazer a prescrição medicamentosa, se for necessário. Mas a gente sempre precisa tomar muito cuidado, porque inclusive na internet a gente vê alguns testes para que a gente teste nossa atenção, né? E isso não é assertivo, não tem fidedignidade, então a gente precisa tomar esse cuidado. Mas quem vai fazer esse diagnóstico precisa ser a equipe multidisciplinar e precisa envolver também a área médica. Atualmente o TDAH é uma doença comum na sociedade? O TDAH ele não se configura como uma doença, né? Ele se configura como um transtorno do neurodesenvolvimento. E ele realmente é muito comum. A gente tem uma ocorrência hoje muito maior no Brasil, né, do que alguns anos atrás. Então, é natural que a gente veja hoje mais pessoas com TDAH do que anteriormente, né? Mas, na verdade, eu também acredito que a gente não tinha esse diagnóstico antes por falta também de avaliação, por falta de instrumentos, de profissionais capacitados. A gente não falava sobre isso. As pessoas que não conseguiam aprender dentro da escola, por qualquer tipo de razão, ela saía da escola, ela parava os estudos, interrompia os estudos e, consequentemente, ela não conseguia ter muito êxito, né? Quando eu falo ter êxito, óbvio, ela conseguia trabalhar, formar sua família e tudo mais, mas, naturalmente, em algum momento, ela era impedida de repente, dar continuidade nesse processo escolar que é tão importante para a nossa vida social, né? Então, sim, hoje é mais comum, até porque quando a gente fala em transtorno do neurodesenvolvimento, existe uma carga genética e hereditária muito significativa. Provavelmente, se você tem TDAH, alguém da sua família já teve ou tem também o transtorno, tá? Então, por isso, a gente tem hoje uma ocorrência muito maior, assim como também acontece com autismo, com síndrome de Down, com deficiência, a gente sempre vai ter, né, ocorrências maiores. E, Érica, esses alunos com TDAH têm direito de ter um cuidador ou um auxiliar na escola? Ótima pergunta. Na verdade, quem tem o TDAH, né, de forma isolada, não tem direito a ter esse professor cuidador, pelo contrário. A gente tem algumas leis no Brasil, né, e essas leis definem, inclusive, quem faz parte desse público-alvo da educação especial. Uma dessas leis, inclusive, traz quem faz parte desse grupo, e esse grupo, né, abrange as seguintes situações. Então, se você tem transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e deficiência, qualquer tipo de deficiência, seja auditiva, visual, intelectual, enfim, qualquer tipo de deficiência, aí você tem o direito de ter esse professor auxiliar dentro de sala de aula. Se você tem TDAH, transtorno opositor, dislexia, descalculia, desortografia, você não tem direito. Tá? Então, isso inclusive é um ponto muito importante, porque a gente sabe que tem muitos pais que acabam recorrendo à Secretaria de Educação ou à Diretoria de Ensino, tentando esse suporte, né, dentro do espaço escolar, mas na verdade, né, isso não vai ser possível porque essa criança não está respaldada por aquilo que é determinado dentro dessa legislação, tá? Mas assim, o que é de direito da pessoa que tem o TDAH são adequações de pequeno porte. Então, essa pessoa, ela tem o direito, por exemplo, de fazer a prova numa sala separada, ela tem direito de ter mais tempo durante um procedimento avaliativo, tem direito de repente, ter uma prova com uma estrutura diferente, de repente, grifando ali as palavras-chave, as palavras mais importantes, tendo o apoio de uma pista visual, de um exemplo, tá? Tendo uma correção mais individualizada, onde o professor sinaliza o que essa pessoa está errando ou não. Então, basicamente é isso que é fornecido dentro das escolas, tanto públicas quanto privadas. Tem uma pergunta que me gerou uma curiosidade agora. Claro. Por exemplo, uma pessoa com TDAH vai fazer algum vestibular ou tipo Enem. Geralmente eles fazem esse procedimento? Isso, excelente pergunta. Quando você faz um processo seletivo, né, para qualquer tipo de universidade, inclusive incluindo o Enem, que é um processo seletivo mais abrangente, né, que acaba enfim, abrangendo o país todo, isso também é obrigatório, tá? Então, quando você faz o seu cadastro, você precisa sinalizar que você tem aquele diagnóstico. Geralmente é solicitado algum tipo de comprovação, né? Porque senão todo mundo chegaria lá e falaria que tem algum tipo de transtorno, enfim. Então, a gente apresenta essa documentação comprobatória, reunindo ali os relatórios e os laudos da equipe médica, terapêutica, multidisciplinar, e a partir disso precisa ser assegurado essas condições. O que, na verdade, me entristece um pouco é que quando a gente ainda fala nesses procedimentos de processos seletivos, eles são muito padronizados, né? Então, assim, não existe uma prova que foi feita para você, existe uma prova que está sendo dada para todo mundo no país todo, ou, de repente, numa região específica. Isso dificulta muito.
Então, a gente precisa ter conhecimento daquilo que é direito, né, do aluno, direito do cidadão, vamos colocar assim, para que todos tenham acesso, né, por igual a esse tipo de procedimento avaliativo, porque senão a gente tem uma avaliação completamente desrespeitosa, né? Se você tem uma disfunção e eu não tenho, e a gente vai fazer o mesmo procedimento, a gente não está tendo um procedimento justo, a gente está tendo um procedimento igualitário. Eu estou fornecendo as mesmas condições, mas se levar em consideração as particularidades de cada um. Então, por isso que é necessário que a gente apresente esses documentos comprobatórios. Tá? E qual é o tratamento do TDAH? O tratamento do TDAH, ele é clínico, tá? Quando eu digo clínico, é porque ele envolve muito a psicoterapia de abordagem comportamental. Geralmente, essa profissional, ela precisa ser especialista ou trabalhar dentro da abordagem cognitiva comportamental. E, em algumas situações, a medicação também se faz extremamente, né, necessária. É muito importante que haja esse acompanhamento médico para verificar se, de fato, aquele indivíduo se beneficia ou não. E existe toda uma questão de ajuste, porque, de repente, você faz uso de uma medicação que não é adequada para você, e aí é necessário que o médico esteja, né, nesse acompanhamento para rever dosagem, rever a medicação, fazer algum tipo de troca. Mas a medicação, ela não é uma regra para todos. Tem pessoas que conseguem ficar muito bem somente com as terapias, tá? Tanto terapia ocupacional quanto a psicoterapia. Mas em outras situações a medicação ela é extremamente importante. Então não tem como a gente usar um ou outro. A gente vai precisar combinar essas duas abordagens. Quais são os tipos de atenção? A gente tem 3 tipos de TDAH, né? O TDAH do subtipo predominantemente desatento, o TDAH predominantemente do subtipo hiperativo, impulsivo, e o TDAH predominantemente combinado, né? Que é quando eu tenho uma prevalência tanto dos sintomas de desatenção quanto dos sintomas de hiperatividade. Uma coisa que eu já quero aqui fazer uma observação, porque em algumas situações a gente, né, recebe alguns relatórios, enfim, e a expressão TDA, ela não existe, tá? Então eu não posso dizer que uma pessoa que só tem a desatenção, ela tem TDA sem o H. Então, nos documentos oficiais, como o DSM-5, que é um documento que todo profissional clínico precisa usar, a gente só vai encontrar a nomenclatura TDAH. E aí, TDAH, e a gente vai fazer, né, essa divisão pelas subcategorias. Então, TDAH do subtipo desatento, TDAH do subtipo hiperativo impulsivo e o TDAH combinado, tá? Então, são esses aí os tipos que a gente possui. Bom, vamos começar o ping-pong? Bom, agora a gente vai fazer umas perguntas para você e você vai responder rápido o que vem no assunto na sua cabeça, tá bom? Bom, vamos lá? Um filme. É difícil, né? Quando a gente tem que escolher um só. Ó, eu na verdade, eu sou uma pessoa, assim, muito romântica, tá? Embora não pareça. Porém, tem um filme que me fez chorar muito. É um filme muito intenso, assim, mexe com vários valores, enfim. Que seria O Milagre na Sala 7. É um filme que me fez chorar muito, muito. E eu acho que eu definiria ele como meu filme favorito. Uma comida. Brownie. Doces, qualquer tipo de doce. Uma bebida. Uma bebida? Suco de morango. Um animal. Cachorro sempre. Um artista? Eu acho que atualmente o Bruno Mars. Eu sou apaixonada por ele. Um lugar para viajar. Qualquer praia. Qualquer. Uma cor. Cor amarelo. Um livro. Como eu era antes de você, tá vendo? Eu sou realmente muito romântica. Música. Qualquer uma do Bruno Mars. Não consigo definir uma música em específico, mas qualquer música dele. Um sonho. Um sonho. É bem complicado a gente falar sobre sonho, porque, né, a gente também está falando sobre esperança, e eu não quero ser extremamente romântica ou esperançosa demais, mas já que é para definir como um sonho, não tem como não falar sobre isso. Eu gostaria muito de que um dia o mundo fosse um mundo mais inclusivo, sabe? Gostaria muito que todas as pessoas tivessem acesso a coisas muito básicas e que é de direito de todos. Direito à cidadania, direito à escola, direito à alimentação, a transporte, à saúde. Eu fico muito triste quando eu vejo que determinados serviços são ofertados àqueles que têm um poder aquisitivo maior e, portanto, né, têm condições de custear esse tipo de coisa.
e me entristece ver que outras pessoas não conseguem ter acesso a isso. E indo, obviamente, para minha área, é muito ruim fazer uso de uma lei ou ficar brigando e lutando, é até cansativo isso, para que uma pessoa tenha acesso à escola, né? Eu acho que não dá mais para a gente ficar falando sobre isso. É muito complicado quando uma vaga é negada a uma criança, quando aquela criança está dentro da sala de aula, mas ela fica num canto, fazendo uma atividade completamente aleatória, descontextualizada, sem estar ali inserida dentro daquele grupo. Então, se for pensar ou definir esse sonho, gostaria muito de acreditar que um dia as pessoas de fato, sabe, vão ter acesso a todas as coisas de forma igual e que todas vão ser tratadas da mesma maneira, mesmo com as suas singularidades, mesmo com as suas particularidades. E agora o medo. O medo não é pra rir. Eu morro de medo da morte. E assim, eu tenho muito medo, inclusive, de perder as pessoas que eu amo, né? Meus pais, meus irmãos, meu marido. Falar sobre morte, assim, pra mim é uma coisa muito difícil. Eu tenho, né, muita dificuldade com isso e já levei isso pra terapia. Eu ainda preciso, na verdade, me aprofundar um pouco mais nisso, mas sendo muito sincera e muito honesta, né? Eu sei que isso vai acontecer para todos, enfim, mas é o medo que eu tenho. E uma lembrança da sua infância? Olha, geralmente as minhas lembranças, elas estão muito atreladas à minha família, porque eu sou realmente muito apegada. Eu me lembro muito do meu pai chegando com uma bicicleta no ombro, né? E era uma bicicleta muito pequena, uma bicicleta que eu queria muito e para mim foi muito especial aquele momento. Mas também me lembro muito de pedir bala para o meu pai. Eu sempre tive uma relação com doce desde pequena, então assim, eu lembro muito de ficar pedindo para o meu pai ir no bar da esquina e trazer bala para mim. Ele sempre falava que não ia me trazer bala, mas ele sempre trazia, né? E eu acho que essas lembranças são mais marcantes para mim, né? Essas duas são as que vêm à minha memória no primeiro momento. Agora, 3 coisas para fazer antes de morrer. 3? Só 3? Ok. Bom, acho que a primeira coisa, eu gostaria muito de ter condições de repente, dar uma casa para os meus pais, dar uma condição de vida para eles que realmente fosse merecido, né? Assim como eles merecem mesmo. Gostaria muito de viajar e conhecer o mundo todo. Sei que o mundo todo é muita pretensão, mas eu gostaria muito de conhecer muitos lugares diferentes e também gostaria muito de ter uma clínica multidisciplinar aqui na nossa cidade. Eu não tenho intenção de sair daqui, né, de me mudar, mas gostaria muito de um dia ter um espaço onde todas as pessoas tivessem todos os tipos de serviços e que a gente tivesse uma equipe bastante integrada, onde a gente também pudesse trabalhar muito com capacitação de professores. Eu acho que esses 3 aí, num primeiro momento, também seriam as minhas opções, eu acho. Bom, eu estava pensando que o TDAH ele pode ajudar a desenvolver alguns sintomas de depressão, pois às vezes os pais ou não entendem, não percebem isso nos filhos, né? O TDAH. Na verdade, assim, os pais ainda têm uma dificuldade no sentido de verificarem se os filhos possuem ou não indícios de TDAH por conta do comportamento em si, né? Então, a gente tem comportamentos que são muito semelhantes. Eu posso estar me comportando de uma maneira, de uma forma, porque eu não tive limites, né? Então, assim, se eu deixo uma criança, só dando um exemplo, fazer tudo o que ela quer, automaticamente ela vai parecer uma criança extremamente hiperativa, certo? Porque ela não vai parar, ela, né, não vai querer se concentrar, ela não vai querer fazer nenhuma atividade que demande ou requer um pouco mais de atenção, assim como ela vai ter uma necessidade motora muito maior. Hoje, as crianças já têm um pouco mais de dificuldade com relação a isso, porque, afinal de contas, a gente lida com a tecnologia o tempo todo. Então, uma criança, desde muito cedo, ela tem acesso, por exemplo, a um smartphone, ela tem acesso à internet, então isso também é muito complicado. Porque daí, quando a gente vai propor uma atividade mais elaborada, ela perde o interesse muito rápido, né? Ela quer aquilo que ela tem contato todos os dias. Então, geralmente, ela quer aquilo que tem cor, que tem som, que tem recompensa imediata, como, por exemplo, os jogos, né? Então, isso é muito complicado. Então, vários pais chegam, de fato, no consultório, trazendo esse tipo de dúvida, que olha, o meu filho age dessa maneira e eu acho que ele é hiperativo, ou eu acho que ele é desatento porque tudo que eu falo com ele não presta atenção. Então, isso pode estar, sim, associado a uma questão ambiental. Essa família não conseguiu
lidar com aquela problemática, ou de repente da escola também não conseguir lidar muito bem com essa questão da disciplina, né, do comportamento em si, mas a gente vai ter, né, como um diagnóstico diferencial, aplicar esses testes e, obviamente, né, verificar se tem ou não indícios disso. Quando a gente suspeita de que a criança tenha o TDAH associado à depressão, ele vai apresentar características muito específicas. E aí, onde a gente tem acesso a esses comportamentos ou a essas características? Nesse manual que eu falei para vocês anteriormente, que se chama DSM. Então, a gente olha dentro desse manual, a gente vê se aquele indivíduo está preenchendo os critérios, né, para aquele tipo de doença mental, e aí a gente encaminha para o profissional que é habilitado. Então, por exemplo, eu, enquanto psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu não posso fazer diagnóstico, né, de TDAH sozinha, ou de depressão sozinha. Aliás, depressão, inclusive, nem é, né, da minha competência, eu não tenho habilitação para isso, mas eu preciso encaminhar para alguém que vai fazer esse trabalho. Então, quem vai fazer o diagnóstico diferencial de TDAH com depressão ou sem depressão? O psiquiatra, tá? Juntamente com o psicólogo ou a psicóloga. Quando a gente pensa em TDAH em si, aí, geralmente, a criança chega primeiro, né, no psicopedagogo, a gente vai aplicar alguns testes de rastreios, porque não são todos os testes que são abertos para nós. E aí, depois da aplicação desse rastreio, se a gente realmente verifica que tem indícios, a gente encaminha para o profissional da neuropsicologia. Neuropsicólogo não é um neurologista e também não é um psicólogo, tá? Ele é uma outra especialidade. E aí o neuropsicólogo, ele tem testes que se aprofundam na atenção, se aprofundam, de fato, nas funções executivas. E aí sim, se for confirmado, né, que aquela criança ou aquele adolescente tem o TDAH, ele vai encaminhar para o neurologista, onde o neurologista vai fazer o preenchimento desses critérios diagnósticos do DSM e vai prescrever medicação e vai aplicar algum tipo de escala, né, enfim. Então, basicamente, funciona dessa maneira. E aí eu só queria fazer uma última observação antes que eu me esqueça. Quando a gente fala atenção, a gente tem uma mania, né, ou talvez por desconhecimento, a gente fala da atenção como se ela fosse uma coisa só. Mas nós temos 5 tipos de atenção. A gente tem a atenção seletiva, concentrada, sustentada, alternada e dividida. Então, o profissional da neuropsicologia, ele vai aplicar testes para avaliar todos os tipos dessa atenção. Então, por isso que é muito complicado quando o sujeito ele vai para o neurologista. Porque o neurologista ele vai aplicar, ou ele vai solicitar, né, melhor dizendo, algum tipo de avaliação de neuroimagem. Então, ele vai pedir uma ressonância, um eletro, uma ultrassom, né? E nessas avaliações, nesses testes, o TDAH não vai aparecer, porque o TDAH é uma disfunção, ele é um mau funcionamento lá no córtex pré-frontal, né, nessa região que fica aqui. E aí, o que acontece? Ele vai, obviamente, levar em consideração a fala da mãe ou do pai e vai dar medicação, tá? Mas a maioria das crianças e adolescentes que fazem uso da medicação não tem TDAH. Então, a gente precisa disseminar esse tipo de informação. Que primeiro, a gente, né, vai para o neuropsicólogo, e aí o neuropsicólogo aplica os testes, verifica isso, e depois ele vai encaminhar para o neurologista para que, de fato, né, seja visto se há necessidade ou não da medicação. Mas é muito complicado, porque eu sei que a maioria procura o neurologista por ser o serviço mais acessível ali, disponível tanto no convênio médico quanto no SUS, né? Mas o ideal seria que fosse neuropsicólogo, e a avaliação não é acessível, pensando aí no lado financeiro, ela é bem cara, e aí isso também dificulta o acesso, né, de algumas pessoas a esse tipo de serviço. Bom, Érica, você quer fazer mais alguma pergunta? Não? Bom, vamos lá. Agora você vai tirar uma cartinha, né, daqui do pote do conhecimento, vai ler e vai falar o que você achou da cartinha. Qualquer uma, né? Qualquer uma. Vou tirar. Que medo. E aí eu preciso ler, certo? É pra mim, realmente, isso aqui, tá? Procure viver com equilíbrio, mesmo dentro da agitação da vida diária. Não se deixe levar pela onda desordenada que envolve a todos. Pode trabalhar muito, ter atividades grandes, mas nunca deixe de fazer tudo a tempo e a hora equilibradamente. Reserve uma hora para sua leitura, para sua meditação, para sua higiene mental, a fim de manter-se constantemente em equilíbrio. Gente, eu achei desnecessário, porque isso aqui literalmente é pra mim. Olhem só, não sou a melhor pessoa para falar sobre equilíbrio, mas vamos lá. É lógico que a gente quer viver uma vida equilibrada, a gente quer ter saúde, a gente quer ser feliz, né? Mas em alguns momentos a gente acaba optando por um caminho.
assim, eu acabo investindo muito tempo da minha vida, né, pro meu trabalho, e acabo tendo menos tempo, obviamente, para tratar da saúde mental e para ter, né, os meus momentos de lazer. Mas é óbvio que isso me faz muita falta, né? Então, isso, inclusive, é uma meta do meu próximo ano. Eu gostaria muito de diminuir um pouco a minha jornada de trabalho, gostaria muito de poder passar mais tempo com a minha família, né? Com os meus cachorros, porque eu tenho vários. E, obviamente, né, ter um tempo para meditar, para cuidar de mim, fazer coisas que eu também tenho muita vontade de fazer. Por incrível que pareça, quando eu falo, né, com adolescentes, eu geralmente faço o oposto. Eu acabo orientando que vocês trabalhem menos e vivem mais, né, e vivam mais. Mas eu acho que eu não tenho muita, sabe, para poder falar sobre isso. Eu acho que eu vou levar isso aqui para casa, tá? Para me lembrar, inclusive, desse momento, mas tudo bem. Bom, toda a escola e a coordenação do Bruno Queiroz, a gente trouxe uma pequena lembrancinha Ah, que legal! para agradecer a sua participação hoje. Obrigada! Eu adoro ganhar presente. Na verdade, eu acho que todo mundo gosta de ganhar presente, né? Mas tudo bem. Ai, gente, que linda! Eu amei! Poxa vida, muito obrigada. Eu já quero muito usar. Muito obrigada, eu amei, viu? Bom, Érica, a gente que agradece, mas antes da gente encerrar, deixa uma mensagem para os nossos telespectadores. Nossa, ok. Bom, já que a gente falou muito sobre equilíbrio, gostaria muito de, principalmente falando, né, para vocês, alunos, que vocês façam boas escolhas na vida, que vocês levem em consideração os valores e os princípios dos pais de vocês e das famílias de vocês, que vocês lutem muito por aquilo que vocês acreditam e que vocês não deixem de ser vocês, tá? A gente só vive uma vez, então é muito ruim viver a expectativa do outro. E a última coisa que eu quero é me deparar com vocês em algum momento e vocês falarem, bom, eu faço isso, mas não era o que eu gostaria de fazer. É muito maravilhoso quando a gente vive o nosso propósito, quando a gente vive aquilo que a gente quer. Então, principalmente pensando na escolha, né, da profissão de vocês, que é algo que ainda vai demorar um tempinho para acontecer, mas façam aquilo que vocês têm vontade de fazer, porque assim vai ser tudo mais fácil, sabe? Eu acho que nesse momento seria essa mensagem, né, que eu teria para vocês. Eu espero que vocês realmente realizem os sonhos de vocês e sejam felizes. Bom, Érica, muito obrigado pela presença. Vamos encerrar agora? Bom, muito obrigado por ter vindo, obrigado pelo nosso convite. Bom, pessoal, até o próximo podcast. Tchau. Tchau.